muito tempo eu vejo os B.O. e aceitei sa. Nos campos de batalha muitos perdendo a cabeça, mas sou guerreiro, não vou desanimar. Papel, caneta e microfone são minhas armas. Robocop do governo que usa farda, focados pra enquadrar vários truta de quebrada. Sou mais um atualizado, eu tô ligado que se eles te enquadrar, o chicote vai estralar. Veja só o que aconteceu com o bico da quebrada, que andava sossegado em plena madrugada. Os ratos de mansinho chegaram pra abordar, com 38 engatilhados pra disparar. Amedrontado, o mano foi humilhado, jogado no chão totalmente esculachado. Tratado como um marginal ele apanhou, levou borrachadas, viveu cenas de terror. Implorou: por favor, doutor, eu não sou traficante, sou apenas um consumidor. No DVC não tinha passagens, mas mesmo assim foi pau no gato, sem massagem. Alguns minutos depois daquele enquadro, o mano enfim acabou sendo liberado. Saiu andando e sem olhar pra trás, mas a revolta somente aumentava cada vez mais. Em sua boca o gosto era amargo, dentro do seu peito o coração era petrificado. Naquele dia em seu sonho foi revelado que o mano tinha que deixar aquela vida de lado. Já acordado, ele raciocinou que naquela madrugada ele tinha vivido um terror, mas complicou, não caiu a ficha. Naquele mesmo dia, ele voltou à velha rotina da cocaína, do crack, da bebida. Despercebido, mano, estava assinando o fim da sua vida. Na sua quebrada era considerado por vários truta, ele era muito respeitado. Mas respeito no tráfico não é tudo, pagou de vacilão, ladrão, é tchau pro mundo. Essa é a lei do cão no submundo. Aí ladrão é pouca ideia, trutão. Contagem regressiva pra batalha começar. 4, 3, 2, 1, suas armas expostas. A guerra está lançada entre a favela e o sistema, em prol da periferia somos a resistência. Contagem regressiva pra batalha começar. 4, 3, 2, 1, suas armas expostas. A guerra está lançada entre a favela e o sistema, e em prol da periferia somos a resistência. Foi tchau pro mundo naquele mesmo dia. O mano foi fuzilado em frente à sua própria filha. Vários tiros atravessaram o seu corpo, sem dó nem piedade os caras arregaçaram no pipoco. Foi cabuloso, o fato foi chocante, vendo aquele mano numa cena agonizante. A sua filha entrou em desespero, em estado de choque ela ficou por um ano inteiro. É lamentável tanta monstruosidade na frente de uma criança inocente sem maldade. Ato covarde, propósito do inimigo, mente desocupada, geradora do extermínio. Talvez se o mano não passasse por despercebido naquele sonho que ele teve antes do imprevisto, a crueldade não teria se concretizado. Estava vivo e não teria sido fuzilado. Preste atenção nesse fato consumado, ocorrido em pleno ano de 2004. Vários anos se passaria, a cena marcou, e muitas lágrimas de sangue a criança chorou. Naquela época só tinha 10 anos de idade, hoje cresceu e vive de muitas saudades. Mas é verdade que a tristeza ainda não se apagou do coração destroçado que ainda sente o terror. A ferida no peito que só o tempo cicatriza. A sua vida é uma contagem regressiva. É uma contagem regressiva. Contagem regressiva pra batalha começar. 4, 3, 2, 1, suas armas expostas. A guerra está lançada entre a favela e o sistema, e em prol da periferia somos a resistência. Contagem regressiva pra batalha começar. 4, 3, 2, 1, suas armas expostas. A guerra está lançada entre a favela e o sistema, e em prol da periferia somos a resistência.